Aula 71, Cabelo 3 e Trança, 2026. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar. Livro. Já vimos isso aqui. Nós vimos esses estudos. E nós vamos fazer esses exercícios aqui. Então, podem ver, são muitos cabelos com tranças e não tem samurai aqui. Apesar que podemos aplicar um samurai, né, Zanitsu? Então, vamos lá. Coque de samurai. Podemos começar por isso daí. Só que para isto... Só um instante. Onde eu pus o coque de samurai? Achei. Tá ok. Coque de samurai não é bem uma trança, né? E a aula agora seria de trança e não de coque. Mas coque é interessante porque se aproxima da ideia, né? Então, Pinterest, Rafael XL, seja bem-vindo. Vamos voltar. E pesquisar. Cabelo de samurai. Pesquisa. Frontal. Olha, esse é um cabelo samurai. É esse aqui que você está falando. É claro, né? Óbvio que você está falando desse daqui. Samurai bem tradicional e não aquele que o cinema espalhou. É esse, né? Não, eu sei que não. Você está falando daquele que aparece nos mangás e que aparece nos animes. Que é esse daqui. É mais da mídia. Ainda não. A teoria da cor será mais adiante. Só que hoje nós vamos fazer o trabalho com canetas. Tem alguns lápis de cores. Eu sabia que era do cinema tradicional. Eu só não gosto de coisa mais cultural e real. Prefere mais o que a mídia manda. Vamos lá então. Aqui nós temos... vou fazer com lápis de cor laranja, que já fazemos uma revisão de vista lateral, tá certo? Primeira coisa. Circunferência. Aqui é o centro. Isso aqui eu duplico. E aqui temos o queixo. Aqui a inclinação. Daqui até aqui, o meio é nessa parte, e é bem no meio que fica o olho. Então aqui ó, vai ter essa curvatura. Essa curvatura é importante. Vou colocar mais para cá para vocês verem melhor. Agora eu pego isso daqui, divido em 3 partes. Quando eu divido em 3 partes, eu tenho ó, a circunferência. E é bem nesse ponto que nós temos o nariz. E a testa mais reta, como vocês já sabem. Depois... divido daqui até aqui em 3 partes. E aqui está a boca. Essas crianças. Inclina exatamente na metade. Só que eu vou colocar um pouquinho para lá, porque o rosto dele está um pouquinho virado. Temos a orelha, ó, foi um pouco para cá da metade, porque ele virou um pouco o rosto. Esse vem para cá. Ele tem um glote aqui. E aqui está. Agora o cabelo. Tudo envolve mechas. Esse cabelo está de lateral. E eu vou trocar o lápis para o lápis laranja. A careca básica dele está assim. Vem para cá e ele tem uma costeleta. Pronto. Depois, aqui está a careca básica. Disto, nós temos filetes de cabelos compridos, ondulados, desta forma. Como nós vimos ontem. Aí, dessa parte vai para trás. E ele tem um ponto aqui, onde é amarrado esse coque, cortado num cabeleireiro cinematográfico dos bons. Tem até aqui uma mecha samurai, ou do Jedi, que Obi-Wan Kenobi tinha quando era jovem. E nesse corte virado assim, tem um pedaço de cabelo, as mechas que escapam, fazendo esse movimento.
Aí, vamos lá. Dividi em 3 partes aqui, tá? Dividi em 3 partes aqui, beleza? Dividi em 3 partes aqui, ok? Ok. 1, 2, 3. Sendo que é do nariz até o queixo. Desta parte é onde eu fiz a boca. Para fazer um sorriso, basta fazer um traço assim, ó, e já está sorrindo. Aqui está o lábio. Vou recuar um pouco o queixo. Então, aqui vai estar a sombra do nariz. E aqui vai estar aquela voltinha do bigodinho. O nariz reto, como manda os descendentes dos Estados Unidos que invadiram o Japão durante a Segunda Guerra Mundial, deixando um perfil bem estadunidense, bem americano. Pouco japonês. Que não existia na época dos samurais. A testa, o olho oriental, e aí está. Então, tem essa virada. E a orelha tem o gancho, o Y e o para-choque. E pronto. Vamos ao cabelo. Puxão. É esse puxão, ó. Puxão. É isso que vai ter que treinar. Muito. Tem que treinar esse puxão aqui. Se esse puxão não sair legal, já era. Assim, ó. E o puxão vai. Tem que acelerar porque eu tenho que dar aula, na verdade, de tranças. Isso aqui vai me atrasar um pouco. Talvez eu me atrase. Acho que vai dar tempo. Vamos lá. Acelerar. Eu me atraso porque eu estou fazendo a revisão bem rápida de rosto de perfil. E essa revisão rápida da parte básica, para quem não conseguiu ver os vídeos no dia... do dia 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Com essa revisão eu atraso um pouco a aula. Mas se vocês verem e treinarem, a gente vai acelerar mais. Então vejam essas aulas, tá? Não deixe de assistir as aulas passadas. Que daí eu não preciso fazer a revisão. Ó, é puxão, exatamente como ensina na esfera. A esfera e as elipses, que eu comentei naquela aula de elipse. Assim. Reto, vai encurvando. E isso aqui é ensinado na aula, para vocês reverem, de esferas. Que está... Ó, já estou pegando o pé de vocês, olha só que legal. Aqui, aula 19. Está gravado lá no YouTube. Oi, Lopes, como é que você está? Bom, seja bem-vindo, Lopes. Ó, puxão. Mas agora eu vou deixar mais forte aqui, ó, nesse canto, para escurecer. Deixo mais separado, nesse ponto, para clarear. E assim com o cabelo, com os traços finos, eu consigo representar a luz e a sombra. Cabelos dispersos. E faço esse tecido rodando em torno do cabelo, que Obi-Wan Kenobi tinha no episódio 1 de Jedi. Funciona, não funciona? Total. Certo? O truque é esse daqui. Sendo que aqui depois você deixa o cabelo separado. E isso daqui é o estudo de esferas. Próxima. Agora vamos para as tranças. Cabeça redonda. Acento. Repito isso daqui. E aqui eu faço a volta. Daqui até aqui. Divido em 3 partes. E essa parte bate aqui. No meio, você tem o olho. Bem no meio. Aqui vai estar o nariz. Então, aqui vai ter essa entrada. Daqui até aqui, eu divido em 3 partes. E a boca está nessa parte. Por isso... esse não funciona. Vai com azul. Aqui está o queixo. Olha essa ESS. E aqui, ó, o lábio. Essa voltinha. E veja. Tá pronto. O nariz reto. Faça um tracinho só. E a curva aqui atrás. E aqui, ó, mais forte, a curva.
a dobra e a sobrancelha. E agora o cabelo. A careca básica agora eu vou fazer uma ponta aqui. Ela vai vir até aqui e depois vai para trás. Tipo um capacete. Obviamente vocês sabem que a orelha está entre o olho e o nariz, do meio da cabeça para trás. Bem aqui. E o pescoço. Ele é importante. Curva para trás e esse segue essa curva, deixando espaço para o queixo. Assim. E o cabelo? Bom, vamos deixar o cabelo curto. Área de corte. Volume. Pronto, já fiz. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma mecha nesse ponto aqui. Vai dar esta volta. Desse jeito. E esse é o meu planejamento. Esse é o planejamento que eu fiz. E como vai ser? Vai ter um centro bem aqui. E vamos começar. Não, aquela caneta não funciona. Vamos ver se essa funciona. A vermelha. Vamos lá. Vou fazer um coração aqui. Do vermelho para a lateral. Assim, ó. Mas aqui, ó, eu vou puxar desse jeito. E assim. Viram? Aqui é o lateral. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Eu estou fazendo isso aqui, ó. De novo. E de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Tudo isso está sendo puxado da careca básica. Aqui. Então, para vocês verem minha mecha, olha como eu estou fazendo. Desse jeito. O vermelho com o azul fica preto. Por quê? Porque o azul tem magenta e amarelo. Não, tem magenta e cian. E o vermelho tem magenta e amarelo. Logo forma uma cor terciária. Magenta, amarelo mais cian é cor terciária. Eu faço a mesma coisa aqui. Até chegar aqui. Então vocês têm, ó, o coração. Quase cortado desse lado. Tá, e aqui, ó, ele puxa, fazendo esse corte. E depois, o cabelo da careca básica dela está puxando para cá e para trás. Até chegar com aquele movimento que eu ensinei vocês. Assim. Então, isso aqui vai puxar para cá. Respeito a cabeça da pessoa e o formato que eu desenhei. E bem nesse ponto, que eu fiz tipo um capacete vindo para cá, ó. Eu vou puxar até chegar naquele ponto. Assim, ó. Eu posso puxar para o outro lado. Pode ficar um pouco para cima do cabelo, da orelha, né? Escureço alguns pontos, que é aquilo que eu chamei de textura na aula anterior. E pronto. Aí está. Próxima. Que bom que você aprendeu o básico. Acho que eu vou ver os vídeos, porque eu não consigo aprender. E é isso aí, você tem que ver os básicos. Porque a proporção é bem importante. Veja de novo. Um outro cabelo. Ó, esta oval faz parte do básico, certo, Zanetsu? Aqui é o centro. Repito essa distância, mas não desista, cara. Sério. É difícil, mas é possível. Viu o seu desenho? O seu desenho é bom. Você consegue. E eu faço essa curva. Ó. Esta curva é porque daqui até aqui, agora a proporção, ó. Isso você não pode errar. Tem que ser bem no meio. E é aqui que vai estar o olho. Bem ali, ó. É o Vzinho. Daqui até aqui, aprenda a dividir em 3. E aí, de novo,
Aqui está o queixo, o lábio e o nariz. Vamos deixar o nariz mais arrebitado, ó. Ficou mais reto, mais arrebitado. Mesma proporção, rosto diferente. Não é bacana? Não tá vendo nada? Mas entendeu? Ah, sei lá. Tá aqui. Bem no meio, entre aqui e aqui. No meio, entre a orelha e o nariz, é bem aqui que está a orelha. Entre o nariz e o olho. Eu falei orelha, né? Falei errado. É bem aqui que está a orelha. Para-choque, gancho, letra Y, branca, letra Y branca, e aí está. Esse eu subo até aquele ponto. Daí, pescoço, tá aqui. Então, para o cabelo. Aqui, ó, eu vou deixar um volume maior. Olha como ficou maior, olha o espaço. Essa distância. Essa distância agora é maior. Puxa aqui, ó. E bem aqui eu não fiz a careca básica dela. Dela eu vou deixar mais baixo. Vem pra cá a careca básica. Essa é a careca básica. E esse é o volume que eu vou deixar no cabelo. Ó que estranho. Vamos pôr o cabelo? Aqui, ó. Eu vou fazer um cabelo teimoso saindo com esta curva aqui. Ela pode variar essa curva, é claro. Daqui, ó, eu vou puxar. Deixa eu mostrar uma coisa. Esse puxão que eu estou puxando aqui é o mesmo S que a gente já pediu para treinar. E aqui está, ó, essa é uma mecha. E nessa mecha eu vou aplicar aquela sombra que eu falei do treino aula passada. Assim. E vem para cá. Sombra, meio tom, claridade, e aí está. De novo. Ó. A mecha eu só subo, vem aqui para cima. Vendo? Ó, assim. Sendo que aqui ele vai diminuindo o tamanho, como a gente já falou. E depois, a mesma volta. Desse jeito. Mesma coisa que o de baixo. Faz o mais escuro, seguindo a curva e indo para lá. Mesma coisa. E de novo. Eu vou fazer outra mecha, mas um pouco mais reta. Indo para lá, ó. Ficou menos saliente o S aqui. E de novo. Indo para cá, ó. Agora é uma forma de onda. Indo naquela direção. Uma onda sendo quebrada. Lohana, obrigado por me seguir. Lohana, nossas aulas estão gravadas no YouTube. Se você ali no meu perfil, vai ter o link para todas as aulas até agora. Agora é a aula 71. Você vai ver todas as aulas anteriores no YouTube. Já está gravado. Ó, vem para essa direção. Eu faço o puxão. E aqui, ó, eu posso escurecer mais. Ó como está ficando. E aqui embaixo, mesma coisa, ó, vai puxando. Posso colocar em cima da orelha. E esse aqui, ó, faço a mesma coisa, como se fosse independente da outra. Então, essa é distante desta. Aqui, ó, a mesma coisa, como se fosse em direção contrária às outras. Então, você tem várias mechas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mechas. E agora? Eu vou fazer assim. Eu fiz tipo isso aqui, ó. Essas voltas. Ó, S, 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 S. Assim. Só que nesta curva. E o que vai acontecer? Deixar em vermelho para deixar bem separado para vocês verem. Assim. Aí você pode rever lá no YouTube, né? E você pode voltar. Ó, o S, esse S, estou fazendo aqui. O truque sempre é a mesma coisa. São mechas. Mechas, mais mechas. E olha, é isso que eu estou fazendo.
É isso que eu estou fazendo. Tá vendo? Um trançado. Então, é nesse sentido que eu fiz. Podia enrolar um pouquinho assim, né? E tá feito. Aqui está o pescoço. Próxima. Esse é um pouco mais difícil de entender, né? É verdade. Vamos dar uma olhada nela de costas? Vamos. Aqui está a bola. Pego essa distância. Oi, pontou, como é que você está? Essa distância eu repito aqui e faço o desenho como se fosse fazer de frente. Igual o treino de frente, linha de simetria. Lembra que aqui vai ter a nuca. Nuca, trapézio. Olha, valeu. Obrigado. Aí tá. 50. Foi o imperador. Imperador. Valeu, imperador. Agora veja. Aqui está a clavícula. Ela vai subir assim. E o conjunto disso forma o pescoço. E depois, daqui até aqui, no meio tem um olho. Mas aqui vai estar a orelha. E a orelha vai até a altura aqui, ó, dessa esfera, que é 2/3 da cabeça. Tá aqui a orelha. Isso daqui, ó, é o desenho de costas. Só que esse cabelo de costas vai cobrir. Daqui, ó, desse ponto, vai crescer, vai esconder a orelha, vai subir aqui e vai fazer isso. E vocês não vão ver nada. Nada, nada, nada da cabeça. E aqui, olha, eu vou fazer diferente. Assim. Esse S maior e vai diminuindo e morre aqui. Bem no meio, faço uma divisão. E agora eu vou fazer isso que eu fiz aqui. Como assim? Assim, ó. Este é esse aqui, ó. Que é esse daqui. Esse daqui é esse daqui. Lembra? A gente fez assim. É isso. Anota aí, então. De novo. Lembra-se que estudo de cabelo é como se a gente fosse cabeleireiro. Bem aqui, ó, ele começa a ir para lá. Ele começa a se misturar com a parte de cima. Opa, errei aqui. Por quê? Aqui é um movimento ao contrário. Aí nós temos aquele estudo de caligrafia que eu comentei uma vez com vocês. E depois, ao contrário. Lembram? Como você vai fazer isso ao contrário? Aqui, aqui. Ó. Lembra aquele estudo assim que a gente fez? Que a gente fez o S de um lado, o S do outro? É isso que a gente está fazendo. Só que aqui é assim, ó. Ele vem para cá e vem aqui. Então, se tem uma ponta. Ó, mudou. Eu errei aqui, é assim. É o estudo de caligrafia. Tem que fazer várias vezes até decorar. Aí, fica mais natural quando fizer isso. Aí vocês fazem mais naturalmente. Assim. E ele vai diminuindo de tamanho, olha só. Tudo bom, Pedro? A aula hoje é a aula número 71, cabelos 3 e tranças, de 2026. Porque hoje é dia 7. Então, por isso que a aula... Aula 7? Peraí. Tem algo errado aqui. É 71. É aula 71. Hoje é dia 13. Eu errei, ó. Aula do dia 13, aula 71, cabelos 3 e tranças. Errei o dia, mas é aqui, ó. Aqui tá escrito a aula. Não tem como errar, é só ler ali em cima, Pedro. Fica fácil. Não estou criticando, eu vou falar para você. Você não leu? Eu falo. Se preocupa não, tá? Aí está. E vamos fazendo.
Obrigado pelas curtidas. 1024 curtidas em 5 minutos. Valeu. Ó, já está funcionando. Isso aqui é aquele jogo. Aqui e aqui. O jogo é esse. E o cabelo? Bom, esse cabelo está sendo puxado debaixo da trança. Bem aqui, ó. E vai lá para o outro lado. E lembra que era feito em mechas? Então, aí está outra mecha. Mecha 1, mecha 2, mecha 3, mecha 4. E olha, dentro dessa volta. E aqui embaixo. Essa mecha começa a subir. Mecha 6. Sempre pensando em mechas. 7. Vou fazer uma bem comprida aqui, assim. E aí tá feito. Vai para casa querer colocar acessórios no cabelo e fica encaixado nesse cabelo. Não vai dar aqui porque eu coloquei caneta. O acessório tem a piranha, também tem aquele alfinete japonês, também tem o arco, também tem aqueles grampos enfeitados. São vários acessórios. Eu não tinha me preparado para pôr acessório. Tá, vamos fazer um outro cabelo e eu coloco acessório. Mas eu tenho que mostrar o acessório. Deixa eu ver se dá tempo. 20h36. Atrasa um pouco, só vou conseguir fazer um cabelo por isso, mas acho que dá certo. Pergunta feita, pergunta respondida. Aí, olha. Não, JK Vargas, a aula hoje é cabelos, então não vai ter barba, não. Devia ter, né? Eu não fiz aula de barbas. Cara chato, eu. Eu não preparei uma aula de barbas, né? Bom, é mesmo. Eu falhei nessa. Não é aqui. Vamos ver acessórios, né, Pedro? Eu acho que nem vai dar tempo de falar sobre barba, porque o tempo está voando, né? Vamos lá. Acessórios para cabelos. Então, tem esses aqui, tem este. O que mais tem? Viu o coque do japonês ali no loirinho? Ah, tá. Acho que eu vou colocar acessórios e presilha. Tem Maria Chiquinha. Eu preciso saber exatamente qual. Qual acessório? Acessórios para prender o cabelo. Acessórios para prender o cabelo. Então, ó, como falei, tem a Xuxinha, presilha, tic-tacs, grampos, piranhas. Temos que saber qual. Alguma coisa? Olha, tem que me falar, tá? Porque eu não sou adivinho, eu não sei ler pensamentos. Se pede uma coisa, me explica aí. Qual acessório? Deixa eu ver, 20h38, ainda dá tempo de responder. Lacinho? Lacinho não é legal porque a gente está trabalhando com trança, né? Alfinete japonês é muito fácil. Ah, vá, alfinete japonês é muito fácil. Vamos ver se funciona na trança que a gente vai colocar agora. Alfinete japonês para cabelo. Tem umas bem bonitas. Todos têm aquele coque, né? Feito no coque. Mas a gente dá um jeito. Vai lá. Provavelmente vai ser o último que a gente vai fazer. Porque o tempo voa. Tiara... Ah, Tarcísio, desculpa. Eu podia fazer a tiara, mas teria que fazer de frente e a gente topou já isso daqui. Vamos ver se dá tempo. Tiara,
é o coque, e se der tempo a gente já vê a barba. Vamos ver. Pena que vou. 3/4, tá? A linha de simetria ficava aqui, mas agora eu virei a linha de simetria para o lado, porque a gente não vai fazer inteiramente de costas, tá bom? Assim. Ó, essa é cervical. Este é a simetria da cabeça. Essa distância, repito aqui. Aqui vai ser o queixo. Queixo zigomático. Então, você tem o queixo zigomático e aqui está, ó. Zigomático, queixo, bem no meio, que fica o olho. O olho me ajuda a encontrar a orelha. Vou colocar a orelha bem aqui, ó. Longe dessa parte da cabeça. O pescoço segue a cervical. Cervical, aqui está o queixo vindo para cá, e o pescoço faz o mesmo movimento para cá. Aí está. Careca básica, para a gente não se perder. Pronto. E agora? Esse cabelo, nós vamos ocupar todo esse volume aqui, ó. As tranças. Bem aqui. Vai ser uma trança mais complicada. Não dá para nem mostrar a tiara aqui, porque está de costas. Infelizmente, poderia mostrar os dois, mas como está de costas, ou mostro um ou mostro o outro. A tiara ficaria aqui, né? Seria uma elipse. Assim. E aqui, ó, eu colocaria talvez até um tipo uma coroa, uma tiara de coroa. Poderia ser. Bom, aqui está esse. Agora, eu tenho que pensar em como que eu vou colocar o alfinete japonês. Vamos fazer de acordo com a tradição. Normalmente é para prender, então ela é colocada desse jeito. Quando eu estava na escola técnica, um professor falou que uma menina que era japonesa, a Alessandra Vazuita, estava usando um desses daqui, ela falou que pessoas da idade dela, de acordo com a tradição japonesa, não poderiam usar esse daqui. Porque poderia ser usado para assassinar o marido. E elas não seriam muito maduras na idade dela, então era proibido para eles usarem. É isso. Então, esse é o esboço. Olha o desenho. Todo o cabelo vai puxar para cá, nessa direção. Porque a gente está puxando, ó, ela tem até o cabelinho do anjo puxando para cá. Para fazer toda a trança. Todo o cabelo está sendo puxado nessa direção. A tiara aqui não tem função nenhuma. Ela só está de enfeite. Só estou pondo, porque se não der tempo, tá aí. Por falar a verdade, nem tem sentido fazer tiara. Eu estou mexendo com tranças. E tranças não precisa de tiara, nem de alfinete. Ó, puxei. Aqui, eu acabei de romper o espaço que eu faria o enfeite do alfinete. Eu não pensei. Tá, então eu coloco aqui o enfeite do alfinete. Em breve nós teremos o desenho de flor. Vou dividir isso daqui no meio, depois eu coloco um espaço assim, e um espaço no meio, e divido em 5. Depois eu ensino vocês a fazerem essa divisão de 5 bem rápido. Mas não agora. Você vai ver muito isso daqui, tá? Tanto para fazer engrenagens, quanto para fazer flores, muito mesmo. E puxamos aqui. Lembrando que esse alfinete não tem sentido nenhum, porque a aula hoje são tranças. Mas aí está. Bom, nós vamos fazer a primeira trança. Tá aqui. A segunda trança. Aqui. A terceira trança. Aqui. Vai ter mais do outro lado, mas só esse que basta para nós. E o que eu faço aqui, ó. Novamente, esta curva. Mas eu faço aqui também, ó. E esta, e esta, e esta. E a mesma coisa que isso daqui. Viram? Mesma coisa. Tá, desse lado, eu vou fazer ao contrário, assim. Tá vendo? Agora tá sendo diferente. Antes eu tinha feito assim, seguindo o mesmo desenho. Agora não. Ó, ele começou a dar a volta assim. Nesse ponto, eu faço em volta disso daqui. Como se ele amarrasse.
Esse é difícil. Ó. Olha a confusão. Eu segui um sentido lógico. Isso daqui eu fiz assim. E aqui eu amarrei isso daqui assim. Olha. É um sentido lógico. Mas é muito difícil perceber. Aqui ficou mais fácil, porque está no canto. Daí, a gente puxa. Eu queria rever isso aqui com vocês. Só essa história da mecha. Não vai dar tempo de fazer a barba, nem de estudar isso daqui. Mas tudo bem. Ah, eu vou forçar um pouco, mas eu vou passar do tempo. Vai dar certo. Depois a pessoa que estiver fazendo, reclama comigo depois. Professor, você fez uma aula de 50 minutos, em vez de 45. E eu, desculpa. Ó, funcionou. E aqui? Olha a mecha. E nessa direção. Essa, ó. Eu vou fazer mais escuro aqui e mais claro aqui. E o nosso ravioli está aí. E aqui dentro, ó, ele sai nessa direção e funcionou. E aqui. Vem para essa direção e mais ou menos funcionou. Fiz a careca básica cacheado samurai e ficou horrível. Ah, o coque. Não posso olhar agora, Rafael X, mas já olho. Deixa eu terminar isso daqui. Porque isso daqui, cara, é complicado. Eu sei, eu vi a tua mensagem no WhatsApp. A tiara foi só um movimento a mais, nem era necessário ainda. Mas é a história da elipse, da aula da elipse. E isso aqui também não é necessário. Mas colocamos. Então, isto é desnecessário e isso aqui. A não ser que seja indiano, que você tem feito um monte, né? Vamos lá. Vamos ver o que você fez. E? WhatsApp. Uau, que lindo que ficou. Você está errando nas proporções, você não está medindo as proporções. Ó, você não está fazendo as proporções. Eu vou repetir, presta muita atenção na proporção. Essa elipse que você fez ficou maravilhosa. Você vai ver, é só isso, a careca está ótima. Parece que levou uma pancada no rosto, tadinha, perdeu o nariz. Agora, ó, daqui até aqui, repete essa distância, perfeito. Daqui o queixo dele, tá perfeito. Aqui eu faço uma linha, ok. Agora, olha, daqui até aqui, você faz no meio o olho. Mas quando fizer o olho, ó, é esse V. Dá uma olhada no desenho de olhos de perfil. Assim, sem encostar nessa parte. Porque essa parte não vai encostar na frente. Aqui, ó, não encosta. Aqui, ó, se eu dividir em 3 partes, eu tenho a altura do nariz. E o nariz fica aqui. Vê? Nariz aí. Agora, do nariz até aqui, você divide em 3 partes. E aqui vai ser a boca. E aqui está o bigode. E é nessa parte que você se deu mal. Veja. O olho recuado até perdoável. Nariz foi para a direção do bigode. É essa a ideia, vê o padrão. Agora olha esse aqui. Aí está. E a barba, que a gente comentou, ó, até o meio. Até o meio, cara. Meio, meio, meio. Daqui até aqui, o meio é aqui. Daqui até aqui, o meio é aqui. Você colocou a orelha naquela direção. Tem que ser no meio. Meio. E olha, na altura do nariz até a altura do olho. Então, veja, tem que ser aqui. Se não fizer aqui, dá errado. Agora vai dar certo. Ó, você fez isso, a careca básica, colocou para cá e fez aqui. E aqui você fez uma raspada, né? Você raspou a cabeça aqui. Bonito esse raspado que você fez do corte. Aí você pintou aqui, ó.
Você fez ele sorrindo, né? Você devia ter feito ele sorrindo. Para fazer sorrindo, ó, deixa reto aqui e faz isso. E abaixa o lábio. O queixo fica no mesmo lugar, viu? Funciona. E veja, é um pouco menor. Você fez assim. Faz assim. Um pouco menor. Ou assim reto. Mas, olha, é um pouco menor aqui. Aí o pescoço, lembra, a cervical vai para trás, ó, para trás. A cervical não fica reta, a não ser que ele esteja recuando. É claro que está recuando, acabou de levar um soco e quebrou o nariz, né? O nariz sumiu. Então, ó, deu espaço para fazer o cabelo na nuca. Que você sumiu com o espaço ali, viu? É isso. Bom, gente. Então, você está falhando em proporção de rosto. Volta a estudar a proporção de rosto. Volta a estudar isso daqui. Estude a proporção de rosto. Senão o cabelo vai ficar feio, porque o rosto, a cabeça não consegue fazer na proporção, né? Estuda a proporção do rosto. Você desenha bem, cara. O seu desenho é bonito. Mas sem proporção, que lindo que ficou esse. Esse é difícil. Olha, o do coque ficou legal. Mas veja, você fez caricatura, queixo enorme, né? Mas pelo menos tem nariz. Tá bonitinho. E olha, pescoço vai para trás. Cervical para trás, tá? É isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Pra trás. Pra trás. Aí você pode fazer o queixo enorme se quiser. Daqui aqui divide em 3. Agora ficou certo aqui. Beleza. Isto. E aí vai dar certo. Obrigado por ter mostrado o teu desenho. E aí tá, você fez um coque, mais uma tipo de sem trança, do lado assim. Maria Chiquinha, sei lá, não. Isso. A orelha também. A orelha é no meio. É que você virou um pouco, né? Mas é um pouquinho só recuado daí. Você colocou bem no limite ali. Entre o nariz e o olho. Ó, já recuei para fazer igual o seu. Beleza? Vai, vai. Eu vou falar só agora a frase final. Me siga, me curta e me compartilhe. E até amanhã, que nós vamos ter aula de cabelos mangás. Fui!